dia. Vai ouvindo aí, ó. Pode se frustrar. Você acredita nisso? Que nenhum dos planos do Senhor podem se frustrar? Maravilhoso. Bom dia, lindezas. Começando o nosso café com propósito. Hoje está no chá. Porque o café já foi 2 vezes hoje. Tá frio, gente? Tá frio aí? Me fala se tá fazendo frio aí nas terras de vocês. Nossa, aqui tá frio demais. Graças a Deus. É um frio que passa rápido também. Me conta aí se tá fazendo frio. Muitas bênçãos, Fátima. Beijo, querida. Deus te abençoe. Oi, Elisângela, seja bem-vinda. Todos vocês que vão chegando. Vamos aí começar o nosso café com propósito. Eu creio de verdade que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Na verdade, quem se frustra somos nós, né? Ei, Nai, bom dia, querida. Deus te abençoe. Bom dia, Keila. Esse é o nosso devocional semanal, Café com Propósito. Se você ainda não faz parte do nosso grupo de devocional, entra na nossa bio, tem um link do Devocional com Propósito. Nós estamos aí em julho, queridas. Julho, avançando, dia 7 de julho. E hoje eu quero te fazer uma pergunta. Onde está Deus nos seus planos? Deus tem feito parte aí dos seus planos? Ou Ele está fora e quando não dá certo, você busca Ele? É sobre isso o nosso bate-papo hoje. É uma alegria ter vocês aqui. Bom dia, sejam todas bem-vindas. Aproveita e já chama as suas amigas, as pessoas da sua família para a gente poder conversar sobre isso. Porque o meu papel esse mês é despertar vocês para um novo mover de Deus. Para que todas vocês possam ter o plano do Senhor realizado. Não é só sobre os nossos planos, gente, é sobre os planos dele. Então, hoje de manhã a gente fez a nossa live de ativação da nossa estudo dirigido desse mês, que é o estudo sobre Daniel, que é um estudo que vai falar profundamente sobre 2 coisas que a gente precisa desenvolver, que é a nossa firmeza e a nossa obediência. Mas eu quero falar com vocês para quê? Para que essa firmeza? Para que a obediência? Para que a gente possa cumprir os planos. Então eu quero falar sobre isso, que foi algo que Deus tem colocado no meu coração e talvez faça sentido para o seu movimento hoje. Então, se você está aqui, toda vez que fizer sentido, você coloca um foguinho nos comentários, pega aqui, curte com foguinho, com coração, manda para as pessoas, para todas as pessoas. Se você está assistindo a gravação no YouTube, comenta aqui qual foi a grande chave, o insight que você teve. Então, queridas, olha só. Eu sei que nós estamos na metade do ano e essa metade do ano nos faz refletir sobre o que nós construímos até então. Né? O que nós fizemos? Se os planos que nós estabelecemos lá em dezembro e janeiro, eles foram concretizados de alguma forma, em algum nível, ou se nós andamos aí procrastinando, nós patinamos. Então, e hoje a live aqui não é sobre o que você alcançou ou não, mas sobre se os seus planos estão ou não conectados com o plano de Deus. Porque isso diz sobre o que você de fato vai alcançar ou sobre como você está alcançando. Então eu quero que você pegue a sua Bíblia, porque o Café com Propósito, quem é a primeira vez que está assistindo um Café com Propósito? Que fala eu. Fala eu. Oi, Si, saudade de você, mulher. Você tá bem? Então olha só, aqui a gente une autoconhecimento e espiritualidade, a fé, e a gente usa como um dos recursos a palavra e ferramentas, tanto da psicologia, quanto do coach, quanto daquilo que a gente vai aprendendo. Mas eu quero que você analise como é que está a sua vida hoje. Aquilo que você alcançou ou não alcançou. Como é que está isso para você? Está na hora de fazer uma reavaliação? Está na hora de fazer um reajuste? Abra a sua Bíblia aí no versículo de Provérbios 16:3. Comenta aqui para mim Provérbios 16:3, por favor, para ficar registrado. Vamos ler juntas? Mas eu quero ler com vocês, o 3 é o nosso principal.
mas eu vou ler os 2 primeiros para vocês entenderem um contexto. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta. Todos os caminhos do homem parecem limpos aos seus olhos, mas o Senhor sonda o coração. Versículo 3, Provérbios, anota aí para mim, ó, 16, de 1 a 3, mas o 3 é o que a gente vai falar mais. Confia ao Senhor as tuas obras, ou seja, tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Aqui tá falando o seguinte: consagre, entrega tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Vocês entenderam? Aqui já tem uma grande chave. Se em algum momento da sua vida você desejou que o Senhor direcionasse os seus passos, te ajudasse em algo, eu quero que você reflita. Será que você de fato entregou para Ele, ou você disse a Ele o que quer e está dando o seu jeito? Eu sei que o tema de hoje, que fala sobre onde está Deus nos seus planos, talvez você fique pensando, será que eu coloquei esses planos que eu decidi lá atrás para que Deus avaliasse? Porque, gente, eu, Karina, sou cristã e eu acredito de verdade que Deus me fez e fez você para um propósito. E que tudo que se estabelece nesse tempo que nós estamos aqui como mulheres adultas precisa estar conectado com esse propósito. Porque é a partir desse entendimento, dessa consciência, que a nossa vida ela se torna mais leve. A gente está tão preocupada em performar, em ter, em ser alguma coisa que as pessoas dizem, que a gente esquece daquilo que Deus diz a respeito de quem somos. E a gente esquece de entender dele qual é o plano original, porque quando você foi gerada já existia um plano para você. Quer dizer que a minha vida está engessada, Karina? Não. Quer dizer que Deus tem um desenho sobre qual é o caminho que vai te levar num destino de paz e prosperidade. E eu sei que os seus planos têm a ver com isso. Não tem? Fala pra mim se tem. Fala sim, pra eu entender. Porque eu acredito que todas vocês que estão me ouvindo, seja qual é o veículo, o momento que for, têm o desejo genuíno de viver uma vida em harmonia. Vai falando se isso faz sentido. Se é isso que você quer. Uma vida em paz. Uma vida próspera, sem tanto sacrifício e esforço. Uma vida plena, abundante. Tudo isso eu acredito que faz parte do seu desejo, não tem? Karina, eu tenho um desejo. Qual é o desejo? Coloca aqui pra mim. Qual é o desejo hoje do seu coração, ainda para 2025? Você tem isso claro? Esse é o primeiro passo, gente. Você precisa ter claro o que você quer. Ou você tá vivendo a sua vida a la Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Essa não é a postura de uma mulher que vive de propósito. E aqui nós buscamos despertar as mulheres para que elas vivam uma vida de propósito e com propósito. O que significa? De propósito, ou seja, intencional e consciente. Não temos aqui mulheres automáticas mais. Amém? Com propósito, com intencionalidade, conectado com esse plano original. Esse é o objetivo da comunidade MVP. Desenvolver as mulheres emocionais e espiritualmente para que elas cumpram o seu chamado, o seu propósito. Então nós estamos em julho, já estamos no segundo semestre, daqui a pouco acaba julho, nós temos aí 4, 5 meses para o ano. E eu te pergunto, o que você está construindo tem a ver com aquilo que Deus deseja para você? As suas ações, os seus passos, o que você estabeleceu quanto metas tem a ver com o que Deus tem para você? Começar algo novo, gente, é sempre muito empolgante. Eu adoro. Quem é que gosta de novidade? Me conta aqui, quem é das minhas que gosta de novidade, algo novo? Você é daquelas que gosta de tudo ali, ó, planejadinho, segurança. Eu amo começar coisas novas. Amo. Eu sou dessas. Mas a gente às vezes faz planos. Eu estou num momento nesse mês precisando muito da direção de Deus para algumas coisas bem claras sobre o meu negócio, sobre a minha vida, sobre a minha família. E eu convidei as minhas alunas amadas, junto aqui, a gente vai fazer lá na comunidade um tempo de preparação
para essa clareza de direcionamento do Senhor seja bem precisa, para que a gente realmente cumpra com firmeza e obediência. E uma das coisas que eu tenho aprendido nos últimos tempos, é essa intimidade com Deus e esse silêncio necessário no meu corpo, na minha alma, para ouvi-lo. Porque eu tenho alguns planos, eu tenho uma visão do Senhor e eu preciso entender se os passos e o meu caminho têm a ver com essa visão. Onde está Deus nos seus planos? Deus, ele tem sido direcionador, ele tem sido apenas um espectador da sua vida. Deus não quer ser espectador da sua vida. Vocês entendem isso? Deus não quer. Ele quer ter uma participação ativa. Amém, amém, Elisângela. Esse mês o estudo dirigido vai ser sobre firmeza e obediência. Então, se você ainda não está na comunidade e quer aprender a, assim como Elisângela, né? Viver algo novo de acordo com aquilo que Deus tem para você, vem para a comunidade. Mas eu quero perguntar para você, Deus tem sido o espectador dos seus projetos? Ou você tem permitido que ele seja o centro? Como assim, Karina? Eu quero te falar uma coisa, Deus não quer assistir a sua vida do lado de fora. Deus não quer vê-la acontecendo e você estar atento ou buscá-lo apenas quando você está em sofrimento. Ele quer fazer parte ali do centro. E não é porque ele é um Deus controlador, mas é porque ele sabe o seu potencial, ele sabe onde você pode chegar e ele deseja que você chegue lá. Entende? Quando Deus olha para você, querida, ele não olha para você e para mim pelo que você está fazendo ou o que você é hoje. Ele olha para aquilo que você pode se tornar. Então, planejar com Deus é buscar a direção dele em tudo. Como está dizendo o texto de Provérbios 16:3. Consagre tudo. E aqui, gente, eu estou falando tudo, é tudo. O seu dia, o seu corpo, os seus bens, a sua família, os seus filhos, o seu negócio, a sua carreira. É ter a direção, é buscar a direção dele nas pequenas e nas grandes decisões. Olha para o seu ano. Amanhã nós vamos ter um encontro com a comunidade. A gente vai fazer um replanejamento, porque em janeiro nós fizemos um planejamento estratégico. Tá lá gravado, tá, gente? Para quem não fez. Mas agora nós vamos fazer um replanejamento para a gente entender se o que a gente estabeleceu lá foi construído. E se de fato hoje, com tudo que vocês já desenvolveram nesses 6 meses de comunidade, é coerente ou se vai precisar de um reajuste. Queridas, eu faço reajuste na minha vida, no meu negócio, direto, trimestralmente. Então, não pense, o ano já tá aí, o que eu comecei lá a fazer, a minha meta de cuidado do corpo, a minha meta de financeira, a minha meta de mudança, não sei. Não, agora é a hora. Tá na hora de você tomar uma decisão, tá na hora de você fazer um movimento, tá na hora. Então, reflete hoje de verdade e me responde aqui, sim, não e mais ou menos. O que você viveu até aqui em 2025 reflete os seus planos ou os planos de Deus? Nem precisa assim, não, mais ou menos. Responde pra mim. Karina, os meus planos ou os planos de Deus? Ou fala, não sei. Pode responder, gente. O que você viveu até hoje, que você construiu até hoje, que você alcançou até hoje, este ano, reflete os planos de quem? O seu ego? Os seus desejos? O das outras pessoas? Ou reflete os planos de Deus para sua vida? Karina, não tem clareza sobre isso. Pode falar. E aqui, gente, eu preciso que você entenda uma coisa. Amém, Tami? Amém. Ó, eu vou até colocar um foguinho. Gente, toda vez que fizer sentido, ó, é isso aqui que vocês fazem, ó. Coloca um foguinho aí. Deixa eu falar algo com vocês. Como é que eu vou entender isso? Amanhã na aula nós vamos falar sobre isso, mas eu vou te dar um spoiler aqui. Não é sobre estar dando certo ou não. Não é sobre você estar tendo resultado. Porque muitas vezes algo está dando certo conforme a sua expectativa. Você fez uma lista lá atrás, você estabeleceu um plano, você tem um projeto, você é executora, você começou a agir e as coisas parecem que está dando certo. E aí você acha que está no caminho certo. Mas se você não tem uma vida de intimidade com Deus,
se você não ouve, se você não consagra o seu dia, se você não está consagrando a sua vida, as suas coisas, os seus fazeres para Ele, pode ter certeza que aquilo que você está executando, embora esteja dando certo porque você cumpre princípios, talvez não esteja tendo Deus como centro. Como é que eu entendo isso? A que custo você está alcançando os resultados que você está alcançando? Qual é o preço que você está pagando? A sua saúde emocional, seus relacionamentos, seu tempo com família, sua paz? O problema, gente, não é fazer planos, não é ter resultados. Isso faz parte da nossa vida humana, precisa acontecer. Deus é um Deus de ordem. O problema é você planejar e executar fora do centro da vontade de Deus. E isso eu aprendi a duras penas. Como eu tenho novidade, como algo que eu amo, eu estava sempre começando alguma coisa. Gente, presta atenção. Eu sou farmacêutica bioquímica de formação. Eu me formei como coach, como mentora de transição de carreira. Eu tenho formação em analista comportamental. Eu sou terapeuta sistêmica. Eu já fiz várias transições. Já fui empreendedor. Olha aqui, eu já tive pizzaria, já trabalhei como corretora, já trabalhei com festa. Já tive loja de roupa. Nossa, tantas coisas que eu nem lembro mais o que eu já fiz. Gente, eu tava sempre começando algo novo. E isso, por quê? Faz parte do meu perfil. Eu sou ousada, eu sou impulsiva muitas vezes. Mas também refletia uma postura infantil de quando começava a dar errado, eu queria mudar ou eu tava fora do centro. E eu descobri isso a duras penas. Eu consegui montar uma franquia que era o meu sonho. Não era a que eu queria, mas era uma que tinha uma perspectiva de resultados muito grandes. Eu tinha um nível e status, eu era reconhecida. Só que eu estava extremamente infeliz. Porque eu descobri que não era sobre fazer planos e bater resultados. Não era sobre realizar algo de qualquer forma. Era sobre executar no centro da vontade de Deus. Deixa eu te falar, querida. Quando Deus não está no centro, o planejamento vira um peso. Uma lista de metas a serem batidas que te cobra, que te exige, mas não te completa. É uma rotina que te sufoca. É um resultado que quando não vem te frustra. Faz sentido, amadas? E aí Paulo vem e nos alerta, lá em 1 Coríntios 15, 19. Deixa eu abrir aqui, gente, porque não estava aberto não. Anota aí, ó, 1 Coríntios, escreve pra mim aí alguém. 1 Coríntios 15, 19. Quem que é a ajudante do dia? 1 Coríntios 15, 19. E fica comigo aqui até o final, eu tenho um convite para fazer para você, que pode ser o que você estava precisando ouvir hoje. Nossa, gente, esse versículo fala muito no meu coração, presta atenção. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa muito querida da minha família, muito executora, muito trabalhadora, eu admiro demais. Mas ela falou assim pra mim: ah, Karina, pra mim trabalho, é pra pagar a conta. Eu acho que propósito não tem a ver com trabalho. Gente, eu de verdade não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu acredito sim que o trabalho e o seu negócio é uma forma de expressar sua missão. É uma forma de você expressar os seus dons e talentos. É uma forma de você cumprir o seu propósito na Terra. E aí vem esse versículo de 1 Coríntios 15, 19 e fala assim. Olha só. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. A nossa vida não se limita, gente, a esse tempo. A nossa vida, ela é eterna. Depois dessa geração, depois desse tempo, quando a sua senha for chamada, você vai para algum lugar. O seu espírito não morre. Para onde ele vai e como você vai viver a eternidade depende de como você esteve, foi aqui na Terra. Entende? Então, planejar com Deus é diferente.
Porque o plano dele não tem a ver somente com você ser próspero e ter resultados e bater as suas metas, mas tem a ver com você cumprir um chamado e transformar as vidas de outras pessoas, levando elas também, apontando para a eternidade, levando a elas também conhecer ao Senhor. Sim, através do que você faz, do quem você é, do seu cuidado na sua casa, da forma como você coloca a sua mesa, da forma como você cuida dos seus, da forma como você vai para a academia, da forma como você se veste, da forma como você se comunica, da forma como você se levanta todos os dias, enfrenta o trânsito, da forma como você entra no seu trabalho, a forma como você responde às exigências do mundo, a forma como você responde às agressões que fazem contra você. Tudo isso vai refletir algo. Tudo isso conecta com esse plano de Deus para você. Planejar com Deus é diferente, gente. Quando eu vou mostrar às pessoas a proposta da mentoria de negócio, eu tenho 2 mentorias em que eu faço acompanhamento hoje, por enquanto individual. A gente não está aberta a grupo. Vou até correr uma enquete aqui para saber se vocês estão topando, né? Porque existe uma diferença em acompanhamento individual e em grupo, né? Individual, você tem o meu olhar ali criterioso. Em grupo, a gente faz isso juntas. Mas quando eu vou apresentar a mentoria Eleva, que é a mentoria de negócio com propósito, no início eu falava, né, que você vai prosperar e tal. Hoje eu falo assim, não é uma mentoria que fala sobre dinheiro, mas também. Porque mais do que você fazer dinheiro com o que você é, com o que você foi chamada, é você entender que é cumprir esse chamado. E que muitas vezes o resultado que você vai ter não é o resultado que as pessoas estão exigindo aí no mercado. Mas é o suficiente para você impactar e transformar vidas nesse tempo. Faz sentido? Porque nós estamos aqui e a gente tem a gente está vivendo um tempo de uma pregação sobre prosperidade, sobre resultados, que fala que quando você está nesse lugar é que você está sendo abençoado. Cuidado. E não estou falando que isso não é real, sim, porque Deus precisa dos nossos resultados e frutos para que os outros vejam que cumprir o plano de Deus é bom. Para cumprir o plano de Deus você é honrado. Cumprindo o plano de Deus e sendo obediente, você vai 100 por 1. Você vai frutificar, você vai prosperar, porque na Bíblia fala em João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida, e vida é abundância. E abundância aqui nesse tempo também tem a ver com dinheiro, com bens, com ter. Mas não pode ser isso, o seu plano não pode ser focado só nisso, não pode ser focado apenas em metas e resultados financeiros, tem que ser algo além disso. Tem que ser sobre realização do seu chamado, sobre a saúde da sua vida, da sua casa, sobre você servir ao reino, sobre você usar os seus dons e talentos e ajudar as pessoas e servir. Gente, deixa eu te falar, os planos do Senhor para a sua vida tem a ver com servir. Entende que é diferente? Não é sobre ter. O ter é um resultado natural. É sobre servir. Caminhar com Deus, ter Ele no centro, é você caminhar com a paz. De saber que, mesmo que tudo mude, mesmo que você não bata as metas, que você tenha plaquinhas de 50k, de 100k, de 1 milhão, Ele continua no controle. Ele faz valer o que está escrito em Salmo 37:5. Sabe o que quem sabe o que está escrito em Salmo 37:5? Alguém sabe de qual esse versículo? Esse versículo é um bom versículo para vocês decorarem. Vou colocar lá na comunidade. Sabe? Quem sabe aí, fala aí. Aí vocês vão olhar, né, gente? Quem sabe de cor, fala eu. Entrega. Presta atenção. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo Ele fará. Entendeu? Então saia daqui hoje refletindo. Você tem consagrado seus sonhos, seus projetos, seus desafios ao Senhor? Ou você está tentando carregar tudo sozinha? Ou você está tentando decidir tudo sozinha? Quando eu criei a comunidade ano passado, foi exatamente para ter um ambiente onde você não precisa mais fazer as coisas sozinhas. E o meu desejo é que a comunidade esse ano ainda se expanda
ao ponto de muitas mulheres entenderem que elas não precisam caminhar sozinhas. E eu conto com você para estar na comunidade, para chamar outras mulheres. Deixa eu te falar, quando Deus está no centro, até um caminho mais difícil tem direção e propósito. Olha que doido, né? Esses dias eu estava em Brasília, aí a gente estava assistindo um culto, macetando a gente sobre o orgulho, pastor, ó. E aí um amigo meu estava sentado do meu lado, ele falou assim, a gente é meio louco, né? Falei, por quê? Só a gente tá aqui ouvindo, sendo macetado, falando do nosso orgulho e ficamos felizes. Povo doido, esse povo de Deus. Por quê, gente? Porque Deus quer trabalhar em você aí internamente as suas sombras. Então muitas vezes Ele vai permitir que você passe por processos, por vales e por desertos, mas não termina aí. O deserto não é fim, ele é meio. O processo não é fim, ele é meio. A circunstância que você está vivendo hoje de desafiadora não é fim, é meio. Só que vai se tornar, vai deixar de ser meio quando você parar de resistir e entregar, igual a Tami falou aqui, entregar, parar de controlar as coisas e permitir que o Senhor haja. Muitas vezes o processo que você está vivendo hoje é porque lá atrás você fez um plano que não corresponde ao plano de Deus para a sua vida e você está insistindo nisso. E aí o Senhor está tentando te alertar para fazer você mudar de rota. Amanhã nós vamos ter uma aula na comunidade, a gente faz uma aula mensal comigo ao vivo e sempre tem uma aula com especialista. Então amanhã a gente tem uma aula de replanejamento. É um momento de realinhamento, para a gente entender se nesses 6 meses, com a mudança que vocês viveram, eu e vocês, a gente não precisa ajustar os nossos projetos e planos. Porque às vezes lá atrás você tinha uma ideia quando começou o ano, mas agora talvez você fale, cara, não é bem esse lugar. Eu não pertenço mais a esse lugar, não é para esse chamado. Esse mês, amigas, alunas, 21 dias de jejum que nós vamos fazer é um propósito muito claro. Eu quero confirmação do Senhor para o meu chamado, esse chamado aqui, eu não sinto mais que esse lugar. Para onde o Senhor quer me levar? Qual é? Eu preciso de uma validação, eu preciso de uma resposta. Deus não vai trazer visão, clareza e sonhos extraordinários para você se você não estiver em obediência e tendo intimidade com Ele. Então, alinhar os seus planos e projetos com o céu, com o que Deus tem, é a forma mais coerente e inteligente que você tem de prosperar, de ter resultados, de se sentir realizada e plena, sem tanta dor. Dá tempo, querida, de mudar de rota. Dá tempo de você viver um ano diferente, alinhado com as vontades de Deus. Dá tempo. A gente tem estratégias para isso, a gente tem direção para isso, tudo aqui, ó. E aí a gente inclui algumas outras ferramentas que nós aprendemos e que na verdade o Senhor nos deu. Então amanhã na aula vocês vão ter ferramentas que eu vou trazer para vocês, mas tem aqui, ó, tá tudo aqui. Nenhuma ferramenta terapêutica, de PNL, de coach, psicologia, qualquer diaba 4 é do Senhor se tirar ele do centro. Faz sentido para alguém aqui? O que você faz profissionalmente, as ferramentas que você usa, as estratégias que você tem, precisam também ter o Senhor no centro. Porque se aquilo que você aprendeu tirou ele do centro, não está coerente com o plano dele para você. Quer fazer parte desse movimento? Comenta CMVP, aqui ou no meu direct. CMVP, Comunidade Mulheres Vivendo de Propósito. Nós temos aí meses, 6 meses, quase 5 meses e pouco, para você transformar a sua realidade. Você não precisa fazer isso sozinho. Porque às vezes o peso que você está sentindo pode ser resultado de você estar carregando tudo sozinha. A maternidade, o relacionamento, os negócios, o ministério. Uma carga que foi feita, uma responsabilidade que foi feita para você compartilhar com Deus. Então, tira um tempo hoje, ore, revisa seus planos, diga com sinceridade para Deus.
Tem um texto, gente, que eu amo. Hoje eu tô cheia de texto, né? Pode escrever aí, gente, ajudante do dia. Êxodo 33:15. Esse é o meu texto, tá? Desde o ano passado. Esse é o meu texto. Sabe por quê, gente? Porque você é muito inteligente, você é única, você tem um chamado, você tem muito conhecimento. E você vai ter muito desejo de fazer muitas coisas, inclusive muitas coisas para ajudar as pessoas. Assim como eu sempre fiz isso. Meus negócios sempre ajudavam as pessoas, deixava a vida delas mais felizes. Mas será que o Senhor estava nisso? E aí, Moisés é chamado para libertar o povo. Moisés é chamado para tantas coisas e ele se sentia tão incapaz. Ele, assim como você e eu, tinha deficiências, tinha limitações. Mas ele tinha uma certeza e uma clareza por conta das experiências que ele teve, assim como eu, que fez com que quando o Senhor o chamasse de novo, ele falasse assim com Deus. Presta atenção, Êxodo 33:15. Então disse-lhe, Moisés falando com Deus, se a tua presença não for comigo, eu não quero sair daqui. Então que esse mês de julho você declare isso para o Senhor. Pai, se a tua presença não for comigo, não estiver comigo nesse projeto, nesse plano, nesse lugar, que eu não saia daqui, até que eu tenha clareza e certeza que é isso que o Senhor tem. Amém? Então vamos lá. Hoje à noite nós temos uma aula especial às 19 horas. Se você quer participar, entra na minha bio. É aula gratuita. Vai subir para gravação para a comunidade. Tem a ver com uma continuidade do nosso destrave que a gente começou a fazer lá no Workshop Raízes. Hoje a gente vai fazer outros exercícios que a gente não fez lá para destravar o seu sucesso. Então você vai entender sobre as travas que estão te parando. Então vem, se você participou do workshop, se você não participou, se você quer destravar esses próximos 6 meses, faça parte dessa aula, tá? E se você tá decidida a não caminhar mais sozinha, a realmente se aprofundar na relação com Deus, a desenvolver uma postura de uma mulher que é bem-sucedida, mas de acordo com o Senhor. Se você deseja que seus planos, Deus esteja neles o tempo todo e quer apoio, suporte, direcionamento, vem para a comunidade. Comunidade Mulheres Vivendo de Propósito é esse lugar certo para você. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, santo é o seu nome, gratos te somos, Senhor, por esse dia. Pai, segunda-feira, dia 7 de julho. Ó Deus, 6 meses se passaram. Para onde estamos indo, Pai? O Senhor está nos nossos planos? O Senhor está nos nossos dias, nas nossas decisões? Ó Pai, queima no coração dessas mulheres aqui. Queima, Pai, para que elas possam sair desse lugar de estagnação, desse lugar de escassez, desse lugar, ó Pai, de uma busca doentia por prosperar e por ter e por ser algo que o Senhor não as chamou. Nós entendemos, Pai, que o Senhor não é obrigado a nos abençoar naquilo que o Senhor não nos chamou para fazer. Então, ó Pai, eu peço que o Senhor tire as vendas dos nossos olhos para que a gente possa compreender com clareza, Senhor, e convicção daquilo que nós estamos fazendo que não cumpre o seu chamado, que não tem a ver com o seu plano. Ó Pai, que nós possamos realinhar os nossos projetos. Porque talvez, ó Pai, o Senhor tenha dado visão a alguma mulher aqui e ela tem cumprido, ela tem corrido atrás, ela tem vivido, mas não da forma certa. Pai, então ajuda essa mulher a entender aonde ela precisa reajustar. O que ela precisa começar a fazer e deixar de fazer, Pai. E traga ela, Senhor, para mais perto de nós, de mim, Pai. Ou na comunidade, ou na mentoria, na aula de hoje gratuita. Não sei, ó Pai, aonde e quando ela vai ouvir essa mensagem. Mas eu sei que o dia que ela ouvir, o Senhor, através do Teu Espírito Santo, vai a incomodar de tal forma que ela não vai mais agir e caminhar da mesma forma. Em nome de Jesus. Amém. Amadas, alunas, hoje às 7 horas nós temos Destrave o Seu Sucesso, aula gratuita, masterclass especial para vocês. Fica gravado para as alunas da comunidade, não tem reprise.
Então, se você quer participar ao vivo comigo, ter acesso a ferramentas para destravar e entender o que está te travando, destravar, você precisa estar ao vivo comigo às 19 horas hoje, no Zoom. Link tá na minha bio ou você manda para mim no direct. Sucesso! Eu vou te liberar o link para você entrar no grupo. À tarde a gente vai fazer o último exercício de aquecimento e às 19 horas eu te espero, tá? Amanhã, alunas, comunidade Mulheres Vivendo de Propósito, nós temos Masterclass mensal. Amanhã nós vamos fazer o nosso replanejamento de 2025. Vai ser um realinhamento do céu, entre o céu e a terra, para cumprir o que nós falamos aqui hoje. Karina, eu preciso fazer isso. Vem para a comunidade. Eu te explico lá no direct. Karina, como é que funciona? São 12 meses junto com a gente, grupo fechado, plataforma, treinamentos, acesso ao estudo dirigido mensal, a devocionais, a tudo que você precisa para não ficar mais no mesmo lugar. Amém? Karina, eu preciso de algo mais rápido, mais personalizado. Você perto de mim. Vem para a mentoria. A gente tem caminhos. Você precisa escolher o que cabe no seu tempo, na sua situação e na sua estação. Mas hoje é um chamado para você não ficar no mesmo lugar. Porque senão, gente, vai chegar em dezembro, você vai olhar e falar, cara, não fiz, não alcancei, não consegui. É sobre escolhas. Decisões moldam os nossos destinos. Beijos.